Mas isso é fantasma arretado. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Há alguns meses eu conversei com o Rafael Dantas, um ilustrador nordestino que trabalhou com o fantasma para a editora australiana Frill. Na ocasião, nós conversamos sobre como foi o processo dele de construção da história The Outlaws, ou seja, os foras da lei. E agora chegou o momento da gente falar dessa edição de número 1877 da Frill, que trouxe a arte do Rafael Dantas para o fantasma. Muito bem, a gente está aqui com a edição da Frill, essa edição de número 1877, 84 páginas, onde a gente tem a história The Outlaws, essa edição que saiu em 2020, né, trazendo essa história inédita. O início dela traz, a primeira parte da revista traz a história, as aventuras de Lucy Carey, que nós comentamos no vídeo anterior, porque a base da história ilustrada pelo Rafael Dantas é justamente essa história aqui. Se você quiser, volta lá no nosso vídeo para ver o review que nós fizemos dessa história. E aí, quando chega praticamente no meio da edição, a gente tem o início da história The Outlaws. A história começa com uma cena histórica que teria sido a morte de Butch Cassidy e Sundance Kid. Eles teriam sido encurralados em uma casa, uma residência na Bolívia, no ano de 1908. A história The Outlaws traz texto de P.D. Anderson e a arte do Rafael Dantas, que foi erroneamente creditado pela Frill como Rafael Lopes. Um equívoco editorial aí, nada agradável, né? Errar o nome do artista. Depois da aparente morte de Butch Cassidy e Sundance Kid, nós temos um salto para o ano de 1910, ainda na Bolívia, onde o 19º fantasma e sua esposa, Jane Carey, estão indo visitar Bart, que havia deixado Bangala ao final, no meio da história anterior. E é bacana porque ele tá ali, isso aí é até um plot twist feito pela Frill, né? Porque não é dito em nenhuma história que o 19º voltou a se encontrar com o Bart Carey, mas é bem bacana eles terem trazido de novo esse personagem que foi viver na Bolívia, vivendo suas aventuras, fundou um novo hospital. A arte do Rafael realmente é muito bacana, né, gente? Ele tem um traço assim muito marcante, né? O 19º e Jane estão num restaurante quando irrompe uma briga devido a um desentendimento de jogo. Essa briga termina com um assassinato e um sequestro. O sujeito que foge, né, o tal de Cutthroat Kane, né, ele sequestra um garoto para poder fugir depois de ter assassinado esse adversário no jogo. E diante da imobilidade policial, o 19º vai ao encalço dele. E aí a gente tem toda a riqueza da arte feita pelo Rafael Dantas. Muito bacana mesmo, como eu disse, é um fantasma arretado, né? Um fantasma com aparência de um cangaceiro, né? Muito bacana mesmo. O fantasma acaba sendo abordado por um grupo de malfeitores que, devido a uma desavença, resolvem levá-lo para seus chefes, Pedro e Pedro. E qual não é a nossa surpresa quando descobrimos que Pedro e Pedro são ninguém mais, ninguém menos que Butch Cassidy e Sundance Kid, que estão ali escondidos. O garoto que o fantasma foi resgatar, né, o Jack, ele não quer sair dali porque ali é divertido, deram a ele um macaco e ele está feliz porque ganhou um macaco, né? Ganhou um macaco justamente de Pedro e Pedro. E a gente, é muito bacana porque o fantasma vai descobrindo que ali eles criaram uma espécie de comunidade alternativa, né? Uma sociedade alternativa
onde eles roubam, mas devolvem uma parte dos roubos para as pessoas pobres. Então eles só roubam de pessoas endinheiradas, uma coisa assim meio Robin Hood, né? E é muito interessante porque num dado momento o fantasma descobre inclusive que o tal do Cut Road Kane está preso lá nessa comunidade, porque ele chegou lá, ele fez besteira, então eles o prendem, porque ele é um cara cruel. E nós temos aí essa conversa, né, do fantasma com esses homens e de como ele de repente tem que repensar o seu próprio paradigma. É uma história realmente muito interessante porque tira um pouco daquela ideia de que existe o bem e o mal, o preto e branco, vai trabalhando com as escalas de cinza entre o preto e o branco. Então é realmente muito bacana. O fantasma se sente muito feliz, ele diz que é uma noite memorável, que ele passa lá cantando, tomando café com eles, é um negócio assim muito bacana. Só que o Ken, ele arma um plano para conseguir fugir, ele convence lá uns caras a roubar o dinheiro que o Pedro e Pedro mantinham lá guardados, para que eles pudessem ficar com o dinheiro todo. E nessa fuga, nesse embate que acontece ali, aparentemente Pedro e Pedro são assassinados pelo Ken. O fantasma vai ao encalço de Ken e ele chega no momento em que Ken está quase morrendo na areia movediça, e o fantasma o resgata dizendo: você não vai se livrar tão fácil assim, né? E a gente tem esse final assim em aberto quando eles voltam. Olha que arte fantástica, gente. A quantidade de splash pages que a gente tem nessa história é muito legal, né? E é bacana que quando o fantasma volta e vê que os corpos de Pedro e Pedro haviam desaparecido, e ele que tinha reconhecido os dois, ele sabia quem eles eram, né? Ele sabia que eles eram Butch e Sundance. Ele fala, eles fizeram de novo. E ele sorri, ele acha engraçado isso, né? É muito interessante essa história porque mostra uma outra visão que o 19º passa a ter desses homens. E a história termina de uma forma muito interessante com um reencontro entre o 19º e Butch e Sundance em Paris. Só que os dois estão bem diferentes porque eles rasparam os bigodes que eles ostentaram durante tanto tempo, né? E fizeram pequenas alterações cirúrgicas, e com isso eles estão um pouco diferentes. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais como Facebook e Instagram. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?